Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela vida da tua filha, pela vida da Fernanda, Pai Celestial, que eu creio que com o coração prazeroso hoje, ó Deus, se coloca à disposição do teu Espírito Santo para que a tua voz, Pai Celestial, possa fluir através dos lábios da tua filha. Fala, ó Pai Celestial, na necessidade não só do nosso coração, mas na necessidade da nossa alma nesta noite, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, gratos a ti pela bênção de hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 29. Aleluia. Diz assim na minha Bíblia, o subtítulo: Ezequias manda purificar o templo. Versículo 1: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, nessa noite, fazer um comparativo entre pai e filho. Entre um pai que escolheu servir ao Senhor e um filho que não fez a mesma escolha. Eu vou falar um pouco do rei Ezequias, que é o pai dessa história. O rei Ezequias, como diz aqui no capítulo 29, ele foi levantado rei aos 25 anos de idade. E o seu avô, seu antecessor, decidiu em seu coração não servir ao Senhor. Fez tudo errado. Não quis servir a Deus, porque nós sabemos que isso é uma escolha, né? Então, o rei Acais, que foi o pai de Ezequias, não foi um homem que serviu a Deus. Mas Ezequias, aos 25 anos de idade, quando o seu pai morreu e ele teve que tomar posse ali do trono, ele viu que o seu pai tinha feito tudo errado. Seu pai era um homem idólatra, e não só a idolatria ele praticava, mas também aquela idolatria era algo que acontecia em todo o reino. E o rei Ezequias, ele tomou uma decisão em seu coração de servir ao Senhor, seu Deus. Então o rei Ezequias, ele fez uma grande revolução ali no reino de Israel. Ele purificou o templo. Ele levantou os levitas que não estavam mais fazendo o culto conforme deveria ser feito. Ele restabelece o culto ao Senhor. Ele levanta os sacerdotes, ele restabelece, faz obra no templo. Então assim, ele faz uma revolução, ele chama o povo para adorar ao Senhor, ele chama o povo à responsabilidade, ele incentiva o povo a voltar, a retornar aos caminhos do Senhor. E foi um reino muito lindo, muito bonito, muito forte, que Ezequias teve. O período em que ele reinou foi um reinado de paz. Ele também teve seus percalços. Sim, teve. Veio Senaqueribe, nós sabemos. E teve luta? Teve. Mas ele foi um homem fiel. Ele decidiu em seu coração ser fiel ao Senhor, buscar ao Senhor Deus dos seus pais e fazer tudo conforme diz a palavra do Senhor. Aqui no versículo 2, eu acho isso tremendo. Porque aqui é como se o Senhor fizesse uma avaliação daquela pessoa. E a avaliação que o Senhor Deus fez do rei Ezequias foi no versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então quer dizer, o Senhor aprovou o reinado do rei Ezequias. Aprovou ele como homem de Deus, como servo de Deus. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Glória a Deus por isso. É tanto que quando ele ficou doente, ele chorou e ele mesmo falou que tinha sido
fiel ao Senhor durante toda a sua vida, e era verdade. E o Senhor concedeu a ele mais 15 anos de vida. Não é isso? Ele fez aquela oração certo do que ele estava fazendo, porque realmente ele foi fiel ao Senhor. Então eu quero pedir para você abrir agora no capítulo 33. Aleluia. Eu falei um pouco do pai, certo? Falei do avô, Acais, que não serviu ao Senhor. Falei do pai, o rei Ezequias, que fez de tudo para agradar e louvar o nome do seu Deus. Reconheceu o Deus de Israel como seu Deus. Adorou a esse Deus e serviu ele de todo o seu coração e durante toda a sua vida. Então eu quero ler com você o capítulo 33, alguns versículos. Versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Só para abrir o parênteses, aqui a continuação da história. O rei Manassés era filho do rei Ezequias, amém? Glória a Deus. E diz o versículo 2: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Imom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito dentro da casa do Senhor, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nessa casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Amados, esse foi o filho do rei Ezequias. O filho que nasceu durante o período dos 15 anos que o rei Ezequias pediu além para o Senhor. Foi esse filho que nasceu, o rei Manassés. Ele tinha um exemplo, seu pai, homem de Deus, homem fiel, homem que decidiu em seu coração servir ao Senhor. Só é que Manassés começou a reinar muito novo. Nós percebemos aqui que ele começou o seu reinado, diz aqui a palavra lá no início, no capítulo 33, com 12 anos de idade. Muito novo, sim, muito novo. Beleza, ele tinha até, vamos colocar assim, um período para se adaptar àquela grande responsabilidade. Só que ele foi crescendo e as abominações, a maldade, a decisão de se afastar dos caminhos do Senhor só persistiu.
E ele não só errou sozinho, como diz o texto que nós lemos, ele fez todo aquele povo que estava com ele errar junto com ele. Amados, como eu falei inicialmente a respeito do rei Ezequias, o rei Ezequias, ele fez uma restauração espiritual tremenda ali naquele reinado. Ele tinha derrubado os altares da idolatria que havia dentro da casa do Senhor, e o seu filho levantou de volta. Você viu o texto? Tudo que o rei Ezequias tinha feito de positivo, de bom, para restaurar a adoração ao único Deus, para abolir a idolatria de Israel, aquele homem, o rei Manassés, ele decidiu: eu vou fazer tudo ao contrário do meu pai. De repente, na cabeça dele, ele deve ter pensado: meu pai está fazendo tudo errado. Não é isso? Deixa que agora eu vou trazer a idolatria de volta, não só para a minha vida, mas também para a vida do povo de Israel. Porque nós sabemos que o rei naquela época, ele tinha toda uma autoridade política e governamental, mas também eles influenciavam tremendamente o povo na sua fé. Não é isso? Se o rei era servo do Senhor, se o rei era fiel, o rei, ele conclamava o povo, era um líder espiritual ali, e aí o povo ia lá e servia ao Senhor. Mas se o rei era um homem idólatra, um homem que não queria saber do Senhor, acabava que o povo também seguia aos mesmos caminhos daquele rei que definiu, que decidiu não servir ao Deus do Senhor, ao Senhor nosso Deus, Deus de Israel. Aleluia. Amados, sempre houve dois caminhos. Tanto no Velho Testamento, quando o Pai, o nosso Deus, ele fala: eis que coloco diante de ti dois caminhos, né? Escolhe, pois, o bem, o caminho do bem, o caminho do mal. Escolhe, pois, o bem para que vivas. Lá na frente, muitos anos depois, o Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele fala da porta estreita, ele fala da porta larga, não é isso? Que se a gente analisar, é praticamente a mesma coisa que ele está falando, só é que ele está falando no Velho e está falando no Novo Testamento. Existem dois caminhos. Existe o caminho da perdição, existe o caminho que você vai viver a sua vida dissolutamente, vai viver a sua vida conforme o seu próprio pensamento, conforme o que você quer fazer. E vai haver o caminho da retidão, o caminho do Senhor, o caminho da bênção, o caminho da salvação, o caminho estreito. Não é isso? Sempre existiu dois caminhos, desde os primórdios, como nós vimos com Caim e Abel. Um decidiu fazer aquilo que não era bom aos olhos do Senhor, o outro decidiu servir ao Senhor. Então sempre vai existir essa decisão para que eu e você possamos tomar. E por mais que nós ensinamos aos nossos filhos a nossa fé, a andar no caminho do Senhor, como nós vimos aqui, o rei Manassés tinha tudo para ser um homem de Deus. Afinal, ele era filho do rei Ezequias. Mas ele decidiu em seu coração fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, conforme diz a sua palavra. Ele conhecia a verdade, conhecia o Deus de Israel. As histórias eram contadas de pai para filho. As histórias, as festas que existiam, contavam as histórias do Deus de Israel. Todos conheciam. Ninguém podia dizer que não conhecia, porque fazia parte da religião, parte das tradições de Israel. Mas ele decidiu, e aí? Ele decidiu ser idólatra, decidiu renegar ao Senhor, decidiu falar: eu não quero olhar para as coisas de Deus, eu quero fazer as coisas conforme o meu coração. E, amados, isso é tremendo, né?
Isso é tremendo e isso é forte. Isso é para nós. São decisões que nós tomamos e as consequências elas vêm. Não é isso? Quando nós decidimos aceitar o Senhor Jesus, decidimos e resolvemos mudar a nossa história, conforme fez Ezequias, ele decidiu, eu vou servir ao Senhor. Ele mudou tudo. Não foi isso? Ele restaurou o templo, ele tirou a idolatria do templo do Senhor. Ele mudou tudo. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós decidimos em nosso coração, quando o Espírito Santo faz uma grande obra em nossa vida, aquilo que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais. Isso é obra do Espírito Santo. Aleluia, em nossas vidas. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus por isso, porque realmente é a obra do Senhor nas nossas vidas. Essa é a consequência que nós temos quando tomamos a atitude, a decisão de servir ao Senhor como o rei Ezequias. E lógico, na eternidade teremos ainda mais. Porém, existem pessoas como o rei Manassés, não é isso? Que decidiu fazer tudo errado. Oh, meu Deus. Infelizmente, pensamos que não, mas existem ainda pessoas como Manassés dentro da casa do Senhor. Porque se você parar para analisar o que nós lemos, Manassés, ele fez muita coisa, mas ele fez aonde? Dentro da casa do Senhor. Você percebeu? Você percebeu o que ele fez? Vamos ver lá no versículo 4 do capítulo 33. Ele edificou altares na casa, dentro da casa do Senhor, a qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E no versículo 5 diz: edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios do Senhor. Tamanha a afronta, tamanha a... eu não sei nem que palavra que eu daria para esse homem. Sabe? Ousadia, isso aí. Desonrar o nome do Senhor dessa forma, afrontar o Senhor dessa forma, trazer a idolatria para dentro da casa do Senhor. Mas a gente tem que parar e analisar. Ali existia imagens de escultura, mas a gente tem que olhar para as nossas vidas. E dentro da casa do Senhor, amados, ainda existe idolatria, se a gente avaliar direitinho. E nós devemos vigiar. Essa idolatria foi levantada dentro da casa do Senhor. Uma afronta que o rei Manassés fez. E hoje não é diferente. Tem muita coisa, muitas pessoas que são idolatradas dentro da casa do Senhor. Homens, pastores, mulheres de Deus, que as pessoas perdem um pouco o foco e olham mais para quem está aqui na frente do que para o Senhor. Não é isso? A idolatria, ela vem disfarçada, porque o diabo, ele não brinca em serviço. Você acha que isso aqui aconteceu só aqui nesse período? O diabo, ele se reinventa. Ele se reinventa, ele arruma novas formas de fazer o povo de Deus cair. E a gente tem que vigiar. A gente tem que olhar e perceber: será que realmente o que eu estou fazendo é para o Senhor? Sabe? Porque o diabo, ele é astuto. Muitas pessoas estão indo aí, infelizmente, atrás das vozes dos homens e não da voz do Senhor. Meu Deus. Então diz assim a palavra do Senhor, voltando aqui para o texto, no versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Imom. Vou parar aqui.
Amados, isso era uma abominação terrível que eles faziam. Era o Deus, entre aspas, com letra minúscula, chamado Moloque. Esse Deus, ele era feito de bronze, era oco por dentro. Eles faziam uma série de rituais naquela época. E o que acontece? Eles colocavam materiais inflamáveis dentro dessa estátua de bronze. E essa estátua de bronze, ela tinha as mãos estendidas assim, ó. E quando diz a palavra que ele fez passar os seus filhos pelo fogo. Amados, isso era um ritual macabro, feito pelos estrangeiros daquela época, em que Deus abominava tais práticas. E o rei Manassés, tendo consciência disso, parece que ele fazia para afrontar mesmo o Senhor, para aborrecer mesmo o Senhor. Ele teve a capacidade de pegar os seus filhos. Esses sacrifícios eram feitos com filhos recém-nascidos, crianças recém-nascidas. Quando aquela estátua estava inflamada, vermelha, de tão fogo mesmo, abrasada, eles botavam as crianças na mão da estátua, oferecendo em sacrifício o demônio, né? Uma coisa horrível, abominável ao Senhor. E esse rei, filho do rei Ezequias, como eu falei, um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor de todo o seu coração. E esse homem, rei Manassés, ele fazia essas coisas. E diz aqui a palavra do Senhor, continuando esse texto, esse versículo 6, diz assim: e usou de adivinhações e de algouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores. Feiticeiro, macumbeiro, não é isso? Feiticeiro era esse homem. Ele recorria a tudo, menos a Deus. Ele recorria a tudo quanto era tipo de coisa ruim que havia nos países em volta, nas terras que estavam nas suas vizinhanças. Certo? E aí, diz a palavra do Senhor, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. É como eu falei no início, né? Deus, aqui eu vejo Deus avaliando essa pessoa. E diz aqui a palavra que esse homem aborreceu o Senhor terrivelmente. Amados, a idolatria eu vejo como algo que realmente, eu já falei isso aqui algumas vezes, o que eu acho a respeito da idolatria. Porque a idolatria é algo que ofende tanto a Deus, porque Ele sabe que Ele é o único Deus. Ele sabe que Ele é o Senhor. Ele sabe que Ele é o único digno de louvor. E Ele também sabe tudo que Ele fez por aquele povo. Ele também sabe toda a glória e todos os milagres, tudo que Ele operou em prol daquele povo. E aquele povo, aquelas pessoas têm a capacidade de se prostrarem perante estátuas de bronze, ter a capacidade de se prostrar em estátuas de pau, de pedra, de qualquer que seja. É como se o Senhor olhasse e falasse: ei, essa glória é para mim, era para ser para mim, não é para essa estátua de bronze. Isso revolta o Senhor. Como diz a palavra, traz a ira ao Senhor, porque não são pessoas que não conheciam. Quando a pessoa não conhece, como diz a palavra, o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas aquele povo conhecia o Senhor e decidiu rejeitá-lo para adorar deuses estranhos que não eram deuses.
que eram falsos, e eles sabiam. Gente, isso eu creio que traz uma revolta, uma tristeza muito grande, trazendo para os nossos dias. É como se eu tenho certeza que eu sou mãe da Isabela. A Isabela foi gerada dentro da minha barriga, não é isso? E todo mundo sabe, tem certeza quem são seus filhos. E de repente, do nada, Isabela me rejeita como mãe e começa a chamar uma pessoa estranha de mãe, só para trazer para nossos dias a tristeza, a revolta, a ira que isso traz ao Senhor, principalmente porque Ele fez tanto por aquele povo para mostrar que Ele era Deus. O Senhor não poupou esforços para mostrar àquele povo de Israel que Ele era Deus sobre toda a terra. Foi um povo escolhido entre todos os outros povos. Poderia ter sido os moabitas escolhidos, mas não, foi Israel. Poderia ter sido os jezreítas, não, mas foi Israel. Os cananeus, tantos povos, os jebuseus, os filisteus, mas não. O Senhor escolheu Israel para ser o seu Deus. E mesmo assim, aquele povo fazia isso. E o que mais me impressiona é que existia um homem como esse, desse episódio que nós estamos contando, que levava o povo à idolatria e o povo ia. Isso que é mais triste. Que o povo tinha uma facilidade de se desviar dos caminhos do Senhor de uma forma tremenda. Era tão fácil assim sair da presença do Senhor. Vinha um líder, vamos colocar assim, o povo estava ali adorando ao Senhor no reinado do rei Ezequias, certo? Todo mundo louvando, todo mundo adorando, todo mundo engrandecendo o nome do Senhor, todo mundo fez pacto no concerto com o Senhor. Vamos mudar a nossa vida, vamos adorar a Deus. Aí o rei Ezequias morre. Aí vem o outro. Não, agora a gente deixa tudo de lado que a gente estava fazendo. E agora vamos servir aos Balaíns, a Moloque. Cadê a fé dessas pessoas? A minha, a sua fé tem que estar firmada no Deus de Israel, no Senhor, nosso Deus, que tem feito as maravilhas em nossas vidas. Não devemos ser teleguiados. Amém? Temos que ter a nossa própria fé, a nossa própria convicção, a nossa própria certeza e as nossas próprias experiências com Deus, para que não possamos ser levados por nenhum vento de doutrina. Temos que ter a nossa fé firmada no conhecimento desse Deus. Ninguém tira de mim o que Ele já fez. Ninguém precisa me provar que Ele é Deus, porque Ele já provou para mim que Ele é Deus. Aleluia! Se alguém vier conversar contigo e vier falar assim, olha só, o que você está pensando a respeito de Deus é mentira, Deus não existe. A mim ninguém convence. Oh glória, porque Ele já se manifestou na minha vida. Aleluia. O que Ele fez por mim, a glória que Ele manifestou, o poder dEle na minha vida, não foi ninguém que me ensinou, não foi ninguém que me contou, não foi historinha contada por ninguém, não. Foi a minha experiência, e isso ninguém tira de mim. Aleluia. Ontem eu estava vendo o testemunho da Andressa Urach. Gente, que testemunho forte. A experiência que aquela mulher teve lá naquele leito de hospital em que ela teve uma quase morte, ela disse que viu o espírito dela saindo. E ela falou algo que, assim, é difícil de não se emocionar. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos e nós sabemos que o que ela falou é verdade. Talvez quem não crê, não vai acreditar, né? Mas é tremendo. Ela disse que ela não tinha vergonha de ficar nua. Ela não tinha vergonha de fazer tudo o que ela fez no passado dela.
Mas ali naquele momento em que ela sentiu que ela ia morrer, e que ela sentiu que ela estava diante de Deus, ela disse que sentiu tanta vergonha. E ela falando com Danilo Gentili, ela chorava. E ela falava: eu nunca senti tanta vergonha na minha vida, porque eu sabia que eu estava diante dele. Ela disse que não viu, mas ela sentiu. Era a presença dele no quarto. E ela pediu ao Senhor: Senhor, me dá mais uma chance, porque eu vou te servir. Vocês conhecem, não conhecem o testemunho dela? Tremendo. E Deus deu essa chance para ela, e hoje ela está aí glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E quem é que vai tirar essa experiência dela? Quem é que vai dizer para ela: ah, você tá louca, o que você viu não é verdade? Quem? Ninguém tira isso dela. Ninguém prova que Deus não existe. Ela sabe, eu sei, você sabe. Aleluia! Que Deus existe, que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso. Oh, glória! Só que nós vemos aqui esse homem, que ele não tinha essa certeza, não é verdade? Nós vemos aqui nesse texto que o rei Ezequias, sim, tinha muita certeza do Deus que servia. Mas o seu filho, como nós sabemos, filho de crente não é crentinho. Cada um tem que ter as suas experiências. O rei Manassés não teve ainda, não tinha tido. Por isso rejeitou. Por isso desprezou. Por isso não reconheceu que ele era Deus. E optou em desagradá-lo, em sair do caminho. Aleluia. Então, vamos voltar aqui para o texto. Diz assim no versículo 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não deram ouvidos. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, mesmo o seu filho estando na maior lama, mesmo o seu filho estando no charco de lodo, fazendo tudo que é mal aos olhos do Senhor, tudo que é errado, o Senhor ainda está ali, não é? E como entender esse amor? Como entender? Não dá, é inconcebível, incompreensível. Diz a palavra que o Senhor está virado com Manassés, mas mesmo assim, o Senhor ainda enviou os seus profetas para falar com Manassés, para trazer Manassés de volta. Mas, como diz a palavra do Senhor, ninguém deu ouvido, nem Manassés, nem o povo. Mas nós vemos o zelo, o amor do Senhor para com os seus filhos. Nós vemos como o Senhor não desiste de nós, mesmo nós sendo tão maus. Mesmo o ser humano sendo assim, do jeito que somos, terríveis. Porque eu só sou hoje assim, melhorzinha por causa da obra do Senhor na minha vida. Se você hoje está aí assim, com essa carinha, né, melhor, de boa, bonzinho, de boazinha, isso é porque Jesus fez a obra, né, pastor? O pastor mesmo falou que ele era o diabo louro. O apelido dele, de tão chapa quente que ele era.
Não é não, pastor? Então, o que acontece? Às vezes a gente olha aqui para essa história de Manassés e tá pensando na cabeça: nossa, que homem terrível, que história forte. Ué, mas será que você era diferente? Será que você também não fez umas coisas erradas aí, não? Também não provocou a ira do Senhor? Não é isso? E aí a gente pensa: ah, mas era diferente, não foi tanto assim. Mas fizemos errado e continuaríamos fazendo se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. É por isso, glória a Deus, que Ele não desiste de nós. Glória a Deus, porque apesar de tudo de errado que a gente fez, Ele mandou um profeta. Ele mandou alguém para orar por nós, para pregar a palavra, assim como Ele fez com Manassés. Manassés estava todo errado? Estava. Todo errado. Aborreceu o Senhor? Muitíssimo, como diz a palavra. Mas o Senhor não deixou de enviar alguém para falar com ele. Mesmo que ele rejeitou. Diz a palavra que ele e o povo rejeitou. Mas eu vejo esse amor de Deus pelo ser humano. Esse amor de Deus por nós, seres assim tão desprezíveis. Talvez se nós estivéssemos na posição de Deus, não faríamos nada, já teríamos jogado para escanteio, chutado o pau da barraca e deixado para lá, deixa morrer para lá, não é? Não quer saber de mim? O problema é dele. Não é não, pastor? Mas Jesus, esse Deus que nós servimos é tão maravilhoso que mesmo o ser humano aborrecendo ele dessa forma, que Manassés aborreceu, mesmo assim, ele enviou profetas, ele não desistiu desse homem. E amados, para concluir essa história, eu quero dizer, vou antecipar para vocês, essa história tem final feliz, hein? Glória a Deus. Tem final feliz. Alguém já conhecia essa história? Quem conhecia aqui? Pouca gente conhecia essa história, amém. Então, pastor, aí estou contando uma história inédita. Glória a Deus. Então, antecipando, essa história tem final feliz. Aleluia. Glória a Deus, porque o diabo, ele não prevalece, amém? Ele não pode prevalecer. Aleluia. Vamos continuar aqui, abrir não, já está aberto. Vamos continuar aqui no próximo versículo, no versículo 11. Diz assim, o subtítulo da minha Bíblia: o cativeiro de Manassés, sua oração e morte. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Até aqui, amados. Então, o que acontece? Houve guerra, né? Houve guerra ali, que era uma coisa comum naquele período. E o exército do rei da Síria veio contra Israel. E o rei Manassés foi levado cativo. Já uma coisa aí que você pensa assim, ó, já tá alguma coisa diferente, porque já era para ser, ó, cortem-lhe as cabeças. Porque o rei naquela época, ó, era o primeiro, não, pastor? Porque ele era o líder. Quando você quer dizimar, quando você quer tomar uma nação, o primeiro que você elimina é o líder. Então aqui eu já vejo a mão de Deus na vida de Manassés, porque ele foi levado cativo. Porque assim, naquela época ninguém poupava ninguém. Era a espada rolando para tudo quanto é lado. Era a morte na certa. Então, já vejo aqui o poder de Deus aqui nessa hora. Ele foi levado entre os espinhais. Deve ter doído para chuchu, não? Ele foi levado entre os espinhais. Eu sei que o espinho dói pra caramba. Se ele foi levado, envolvido nos espinhais, foi por quê? Foi uma forma de tortura, não é isso? E os amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia.
versículo 12. E ele, angustiado, orou. Meu Deus, o quê? O que ele fez? Ele sabia orar. Que coisa, né? Mas que coisa, foi só estar apertado ali nos espinhais. Rapidinho ali. E aí, e diz a palavra que ele orou deveras. O que é deveras? Muito. Não é isso? Foi uma oração intensa. Ele orou muito, deveras ao Senhor. E aí, olha só que interessante. O que diz? O Senhor, o quê? Seu Deus? Seu Deus? Que coisa, né? Agora virou Deus dele. Agora virou. E aí, diz o versículo, continuando. E humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Glória a Deus, amados. A gente está aqui brincando, mas glória a Deus. Glória a Deus. Ele viveu toda uma vida afastado, irritando, aborrecendo, irando o Senhor, provocando a ira do Senhor. Mas quando ele passou esse momento de aperto, ele se lembrou do Senhor, Deus de seus pais. Aí ele deve ter lembrado do pai dele, né? Ele deve ter lembrado que o pai dele era um homem de Deus. Ele deve ter lembrado dos ensinamentos, das festas, das coisas que eles faziam. Ele se lembrou. E aí é o que eu acho mais lindo, mais tremendo. Porque diz a palavra do Senhor, continuando, versículo 13. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reinado. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus, que maravilha! Que tremendo! Que forte, amados! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Oh, meu Deus, que história linda! Como eu falei, uma história com final feliz. Porque ele reconheceu que o Senhor é Deus. Aleluia. Oh, meu Pai, que Deus maravilhoso é esse que a gente serve, não é? Oh, meu Deus, não importando a lama, as coisas erradas, a idolatria, as abominações, as feitiçarias que nós fazíamos outrora. No momento em que a gente levanta os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso coração ao Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele nos ouve e Ele nos responde. Ele não nos rejeita. Manassés rejeitou o Senhor. Manassés rejeitou. O Senhor podia revidar, não é isso? Agora você me quer, não é isso? Agora que você está em aperto, você vem me procurar. Agora eu não te quero mais. O Senhor podia rejeitá-lo. O Senhor podia dizer não para ele. O Senhor podia deixar ele morrer. O Senhor podia deixar ele para o inferno e dar para ele uma lição, não é isso? O Senhor podia, não podia? Ele não é Deus? Ele não é Ele que julga? E se julgasse, estaria correto em seu julgamento. Só é que o nosso Deus, Ele é bom. Aleluia. Trazendo, como eu falei, da história do testemunho da Andressa. Parece, né? Fez tudo errado. Feitiçaria, idolatria, prostituição. Tudo que não prestava, a Andressa fez. Mas no momento em que ela se viu diante da morte, aqui como Manassés, ela levantou
Não é isso? Os seus pensamentos, a sua mente ao Senhor, e o Senhor ouviu e concedeu a ela e a ele a vida. Aleluia! Então vamos continuar aqui para poder a gente concluir. Glória a Deus. Versículo 14. E depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel. E o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Olha só que lindo, amados, versículo 15. Olha que coisa linda. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar ao Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. O homem se converteu de verdade. Ele mudou por dentro e por fora, mudou suas atitudes, voltou para os caminhos do Senhor, voltou a fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Mudou, tremendo, mudou tudo, porque quando Jesus entra, quando Deus entra, Ele muda tudo, né, amados? Muda tudo, por dentro e por fora. As nossas atitudes se tornam outras. Como ele poderia ter vivido aquela experiência e continuar o mesmo? Não é isso? Ele viveu uma experiência tremenda. Ele sabia o risco que ele estava correndo ali na mão do povo da Síria. Era morte na certa. E ele falou: agora eu vou servir a esse Deus. Esse Deus que eu nunca deveria ter deixado. Então eu acredito que ele deve ter chorado muito de arrependimento. Não é isso? De vergonha, né? De tristeza por ter feito tudo que ele fez. Porque a gente sente isso, né? Pelo menos eu senti muito isso. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, a gente se sente envergonhado, né? Das besteiras, das coisas que falamos, que pensamos, o modo que agimos, as roupas que usamos, as palavras, por onde andamos, as músicas que dançamos. Tudo isso nos traz muita vergonha, porque o nosso Deus não nos rejeita mediante tudo isso. Todas essas porcariadas aí, Ele não nos rejeita. E tudo muda quando Ele entra. Aleluia. Ele é Deus de milagres. Ele é Deus de poder. E Ele Ele opera maravilhas no meio do seu povo. Amém? Eu sou testemunha disso. Aleluia. Creio que você também é, não é? Amém? Glória a Deus. Então, amados, para concluir essa história linda, que no começo parecia uma história triste, né? No começo, quando eu comecei a contar, parecia uma história pesada, forte, triste, do homem que rejeitou o Senhor. Mas, glória a Deus que o Senhor mudou tudo. Tinha tudo para dar errado, mas o Senhor chegou e mudou todo o final da história. Aleluia. Então eu quero, para poder finalizar, para poder concluir, essa escolha que eu comecei a falar a respeito de escolha, de porta larga, de porta estreita, do caminho da bênção, do caminho da maldição, nós fazemos todos os dias. Porque todos os dias o diabo ele vem e tenta nos tirar da presença do Senhor. Todos os dias o inimigo ele vem com as suas artimanhas, para que venhamos desanimar a buscar o nosso Deus, para que venhamos desanimar de estar na presença do Senhor, para que possamos nos desiludir com alguma coisa dentro da igreja e nos afastar.
Às vezes, só o Senhor sabe como você está aí daqui dentro da igreja, aí sentado no banco. Às vezes triste, abatido, desanimado, por causa dessas investidas do diabo. Nós devemos escolher a porta estreita, o caminho da bênção, todos os dias. Escolher servir ao Senhor todos os dias. É uma luta, como diz a palavra, do espírito contra a carne. Isso é uma luta diária, até o dia que o Senhor nos chamar. Para que possamos, então, conseguir o alvo maior de nossas vidas, que é morar com Ele na glória. Amém? Então, amados, que nós venhamos ser como Ezequias, que escolheu o Senhor desde sua mocidade e foi até o final de sua vida servindo ao Senhor. Mas, se por acaso existir aqui algum Manassés que esteja fazendo agora, nesse momento, alguma coisa errada aos olhos do Senhor, não aos meus olhos, sabe? Que esteja fazendo alguma coisa que está desagradando o coração do Senhor, que você também possa ser como esse filho do Senhor, o rei Manassés, que reconheceu Deus como seu Senhor, apesar dos seus erros, e escolheu Deus, reconheceu Deus e morreu assim na presença do Senhor. Porque importa é o final, não é isso? O começo, tudo bem, você pode até começar errado, mas a gente tem que fechar os olhos, morrer firme, para que possamos herdar a coroa, não é isso? Do que adianta servir ao Senhor a vida toda, chegar no final da vida renegá-lo? Não. Que venhamos ser assim, reconhecer esse Deus todo-poderoso todos os dias das nossas vidas. É uma escolha diária. Temos opções sempre: ir para a igreja, não ir, ouvir uma pregação, ou ouvir qualquer outra coisa, ou uma música. Às vezes, hoje em dia está até normal ouvir música do mundo, não é isso? Ouvir um louvor, ou botar uma música do mundo, ou botar uma pregação no YouTube, ou besteiras, ver o Facebook, ou ler a palavra. Sempre escolhas. O tempo todo nós vamos escolher. E o que eu quero colocar diante de você nessa noite, que você venha escolher o Senhor todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias, atitudes de escolha por Ele, para Ele. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir ali, a equipe para liberar o louvor. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você. Aleluia. Que nós venhamos reconhecer esse Deus nas nossas vidas, porque Ele é poderoso. Eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Aleluia! Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia.
Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.